Fala, meus queridos, minhas queridas, como é que vocês estão, hein? Sejam muito bem-vindos à Praga, na República Tcheca. Estou literalmente intocado no meu quarto de hotel neste momento, porque a temperatura nos castiga. Acordamos às 8 da manhã por aqui, menos 8 graus, depois caiu para menos 6, agora está menos 3, quando eu sair do quarto vai estar menos 5. Enfim, nesta loucura, teremos que ter coragem para fazer a cobertura de Slavia Praga e Barcelona, jogo exclusivo nosso na quarta-feira, né? E claro que vai ter muito conteúdo por aqui. Entretanto, este vídeo não é para falar sobre o jogo, e sim para responder uma cobrança muito específica, mas muito justa também. A galera pediu. Quessadinha, quando é que você vai falar do Bayern de Munique? Quessada, não vai ter mais pós-jogos do Bayern de Munique? Pô, Quessadinha, sinto falta de você falando do Baião, e eu também. E eu acho que a cobrança é justa e por isso a gente tem que conversar do momento do Bayern de Munique. Eu estava de férias, para quem não acompanhou, obviamente sempre com uma desculpa na ponta da língua, e não fiz os pós-jogos das últimas 3 partidas do Bayern de Munique, né? Contra o Wolfsburg, mas eu assisti, tá? Aquele golaço do Harry Kane. Depois contra o Colônia, né? 3-1 de virada, partidaça do Luiz Dias, inclusive fiz um vídeo lá no meu Instagram falando sobre o momento do Luiz Dias, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui também. E depois a virada contra o RB Leipzig, o 5-1, né? Show da cavalaria, especialmente no segundo tempo, mas também o Manuel Neuer, um tal de Manuel Neuer arrebentando na primeira etapa as defesas, a sequência de defesas que ele faz é impressionante. E o Neuer, para quem não sabe, batendo uma marca importante, tá? Ele chegou ao top 5 de jogadores com mais jogos na história do Bayern de Munique, cara. Chegando no mesmo número, acho que são 540 e poucos jogos, mesmo número do Beckenbauer. Só isso, né? Beckenbauer que tem na Allianz Arena a sua camisa tatuada no teto do estádio, né? Grande ídolo eterno Beckenbauer, talvez o melhor ou o maior jogador da história do clube. Mas é isso, cara. A gente precisa conversar sobre o momento, até porque ontem eu tava vendo a coletiva do Akanji, e aí é uma boa discussão, tá? Um bom debate que eu quero que vocês deixem aqui nos comentários. E o Akanji, hoje jogador da Inter de Milão, já jogou no Borussia Dortmund, já jogou no Manchester City e tal, ele tava sendo perguntado se o Arsenal era o melhor time do mundo. Mais ou menos foi essa pergunta que fizeram, porque a Inter vai pegar o Arsenal. E ele falou, não, para mim não é o Arsenal o melhor time do mundo. Para mim é o Bayern de Munique. E eu vou concordar com ele. Né? E atenção a isso, porque muita gente vai falar, pô, Quesada, mas quando Bayern e Arsenal se enfrentaram em Londres, o Arsenal se deu melhor. E é verdade, foi um grande jogo do Arsenal. Talvez o jogo mais distante do ideal do Bayern de Munique na temporada, caiu na arapuca da equipe do Arteta, especialmente em bolas paradas. A gente falou sobre isso aqui, bolas longas, mas não só isso. O Arsenal conseguiu anular as principais jogadas do Bayern de Munique, especialmente o esquema do Harry Kane baixando, né, e atraindo a marcação. O Arsenal não caiu nessa e conseguiu a vitória merecida em Londres. Só que foi, cara, a única derrota do Bayern na temporada, sendo que o Bayern já jogou com o Paris Saint-Germain, sendo que o Bayern já pegou os principais times da Bundesliga. O Bayern está fazendo uma temporada de sonho. Eu separei alguns números aqui, alguns dados que eu fico olhando às vezes de bobeira e me impactam muito em relação àquilo que está fazendo individualmente, mas especialmente coletivamente, esse Bayern na temporada, tá? Ó, o Bayern tem, como eu disse, 28 jogos e apenas uma derrota, essa derrota para o Arsenal na Liga dos Campeões da Europa. São 25 vitórias e 2 empates, tá? Então, de 28 jogos, o Bayern venceu 25. Eu sei que vai ter aí a galera do hate da Bundesliga, né, que vai falar, pô, que sadinha, mas na Bundesliga é fácil. É fácil para quem? Porque para o próprio Bayern, no recorte recente, mesmo os números que estão sendo conseguidos na Bundesliga, são números que vão quebrando recordes. Ou seja, não estou comparando o Bayern com outros times da Bundesliga, eu estou comparando o Bayern com o próprio Bayern em anos anteriores. Né? E aí, enfim, isso mostra
que realmente essa equipe tem alguma coisa de diferente das outras, que o Kompany tem conseguido extrair coisas diferentes das outras. Nos números totais, né, e aí o marco importante que a gente precisa falar, é o primeiro time que consegue isso nessa temporada, é o melhor ataque da temporada, em números, são 28 jogos, como eu falei, 101 gols, 27 gols sofridos, bateu a barreira dos 100 gols, né, 101 gols, e 71 gols na Bundesliga em 18 jogos. Repara que, no geral, a média é maior que 3, é superior a 3,5 gols por partida. Mas na Bundesliga essa média sobe ainda mais. 71 gols em 18 jogos, só tomou 14 gols no seu campeonato nacional. Na Champions, que é um balizador até mais interessante, são 6 jogos, 18 gols marcados, uma média de 3 gols por partida e apenas 7 gols sofridos, 5 vitórias e 1 derrota. Se isso não é gabarito o suficiente para você elencar o Bayern como o melhor time do mundo nesse momento, eu não sei o que é. Tudo bem que você pode ter aí, abrir a discussão. Ah, mas o Arsenal joga num campeonato mais difícil, por isso tem mais derrotas na temporada e tal. Mas enfim, são números impressionantes, né? E aí eu separei alguns outros para a gente falar desse Bayern, porque se a gente pegar o único time imparável, invencível, invicto da sua liga, é o Bayern de Munique, né? Tem 18 jogos, como eu falei, e não perdeu nenhum jogo na Bundesliga. Esse número pode ser questionado realmente para falar, ou tentar ser questionado para falar que a Bundesliga é mais fraca que outros, né? Mas aí se você replica isso na temporada como um todo, especialmente na Liga dos Campeões, fica mais evidente. E aí, para a gente começar a falar individualmente, mas não só, vamos falar do trio. Cara, o melhor trio de ataque do mundo hoje reside na Baviera. É impressionante a conexão que a gente pode ter entre Luiz Dias, Harry Kane e Olise. São 3 jogadores com características diferentes, posições obviamente diferentes, mas que se complementam muito bem. Quando o Luiz Dias chegou do Liverpool no Bayern de Munique, eu tinha a dúvida se realmente ele iria encaixar como deveria, né? Porque com a saída do Sané, com a saída do Coman, o Bayern virou uma página importante e precisava de um jogador na posição, na ponta esquerda, que conseguisse se encaixar não só na equipe, não só no esquema do Kompany, mas na cultura do clube. Cara, e o Luiz Dias, para mim, surpreendeu pela positiva. Eu não achei que seria tão rápido esse encaixe. Ele é tudo aquilo que a torcida do Bayern gostaria de ter visto no Sadio Mané no Bayern de Munique. Atenção, que o Sadio Mané é um gigante do futebol africano, um gigante do futebol mundial, né? E eu falo isso com propriedade porque eu já fui a Senegal fazer uma reportagem especial sobre o Sadio Mané e eu sei a representatividade que ele tem para aquele povo, agora ganhando a Copa Africana de Nações. Mas ele nunca foi o que ele deveria ter sido no Bayern de Munique. Aliás, é uma passagem extremamente frustrante, né? Porque ele chega como campeão da Champions, chega para ser titular absoluto e acaba com números ruins, acaba como não titular e ainda com polêmicas no vestiário, dando uma porrada na cara do Sané. Então, essa comparação entre Luiz Dias e Mané, ela é automática na cabeça do torcedor do Bayern quando o Luiz Dias chega. Será que, esse cara vai se integrar à cultura aqui, um colombiano, enfim, a gente tem alguma história com colombianos, mas comparando com o que aconteceu com o Mané, o Bayern pagando caro, e na realidade ele se integrou muito melhor do que a gente estava à espera, né? O Luiz Dias hoje tem números absurdos, cara. Aliás, vou falar os números do trio aqui, tá? O Luiz Dias tem 16 gols e 14 assistências na temporada, com a camisa do Bayern de Munique. Harry Kane, 37 gols e 4 assistências. E o Olise, 15 gols e 16 assistências. Já vamos falar um pouquinho mais do Olise. O Luiz Dias, ele, fora de campo, tem procurado se integrar com a comunidade bávara. E isso, para um clube como o Bayern de Munique, que vive no seu feudo, né, que vive na sua comunidade, é muito importante, porque você consegue se conectar fora de campo. Ele tem visitado algumas
comunidades, né, que eles falam lá, do Bayern, enfim, tem participado de eventos, tem elogiado muito a cidade, tem curtido muito a cidade, enfim, não é muito difícil porque Munique é melhor, né, em termos de qualidade de vida do que Liverpool, mesmo Liverpool sendo uma cidade fantástica, tem questões aí em relação à qualidade de vida, e a adaptação dele parece ter sido muito, muito, muito boa. E dentro de campo, ele tem sido uma máquina ofensiva, como os números já dizem, mas também defensiva. Ele tem trabalhado muito, cara, na recuperação de bola, na recuperação pós-perda, na pressão alta que o Kompany gosta de fazer, cobrindo muitas vezes a deficiência do lateral, porque, reparem, o Davis está voltando agora, né? E essa é uma das grandes notícias para 2026. Mas antes, sempre uma improvisação de um lateral esquerdo ali. Ou o Stanisic, ou o próprio Ito, que vem jogando também, ou enfim, qualquer outro jogador, o Laimer pelo setor, que agora está machucado. Mas o Luiz Dias tem cumprido tão bem a sua função, imagina quando encaixar de vez essa dobradinha Davis e Luiz Dias. Ofensivamente fantástico e defensivamente é um cara que é completo. Então o Luiz Dias arrebentou com o jogo contra o Paris Saint-Germain, apesar de ter sido expulso, né? Então o Luiz Dias fica marcado por isso. Eu tava falando do Olise, e para vocês terem a comparação de como a temporada dele até o momento é melhor, inclusive, que a temporada passada. O Olise fez, na temporada passada, 55 jogos, 20 gols e 23 assistências. É uma temporada absurda, tá? É uma temporada absurda na sua primeira temporada com a camisa do Bayern de Munique. Nessa temporada ele tem 28 jogos, 13 gols e 20 assistências. Ele vai superar, muito provavelmente, se não tiver alguma lesão, os números da temporada passada. E aí, cara, se a gente pegar o recorte só de 2026, o Olise tem contra o Wolfsburg 2 gols e 1 assistência, contra o Colônia 1 assistência, contra o Leipzig, para mim foi o melhor em campo, junto com o Neuer, 1 gol e 3 assistências, um hat-trick de assistência. Ele se envolveu em 24 gols do Bayern de Munique só em 2026. Se o Olise jogasse em um clube de ponta na La Liga ou na Premier League, esses números e o nível das atuações o gabaritariam para ser colocado como um potencial candidato para bola de ouro, tá? Ou você tá se emocionando com essa dica? Não tô não, cara. Realmente, o Olise é um cara muito, muito, muito diferente. É óbvio que essas questões de prêmios individuais depois vão ficar muito condicionadas nessa temporada ao título coletivo, né? A Liga dos Campeões especificamente, e a Copa do Mundo. Mas lembremos que o Bayern é um dos grandes candidatos e a França também é uma das grandes candidatas. Aliás, o ataque da França eu não queria nem falar nada, né? Tem pouca gente jogando bem, né? O Mbappé, os gols que tem na temporada, o Cherki lá no Manchester City, o próprio Olise, sem falar dos outros. Sem falar de Dembélé, sem falar dos outros. Enfim, é impressionante. E aí a gente chega no Harry Kane. Esse sim, o principal jogador da temporada, cara. E ele é o líder, inclusive, na corrida para a chuteira de ouro. Jogando na Bundesliga é mais difícil, porque você só tem 34 jogos comparativamente com a Premier League, por exemplo. O Haaland tá brigando com ele, mas ele nesse momento tem 21 gols na Bundesliga e tem 41 pontos, né? Porque é acumulativo dos pontos. E a Premier League vale a mesma coisa em termos de pontuação. Tem menos jogos, é verdade, a Bundesliga, mas vale a mesma coisa de pontuação do campeonato alemão. Então, o Haaland tem 20 gols e 40 pontos. O Mbappé está na terceira colocação com 38 pontos, 19 gols em La Liga. Harry Kane vem fazendo uma temporada absurda. Eu falei no Flow e volto a repetir, né? Muitas vezes as pessoas no Brasil acham que o melhor do mundo tem que ser o mais habilidoso, tem que ser o melhor em X1, o melhor em drible, por conta das referências que nós temos de futebol brasileiro, e é totalmente entendível, mas a qualidade técnica e todo o aspecto de contribuição ao jogo que o Harry Kane dá ao Bayern de Munique hoje
o gabarita para ser o melhor jogador do mundo. Para mim é o melhor centroavante do mundo, mais completo. Finaliza bem de esquerda, finaliza bem de direita, cabeceia muito bem e ainda é um playmaker, né? Tanto jogando mais recuado de 8, que é o que ele desbloqueou essa skin nessa temporada, quanto também jogando de número 10. Isso se não puxar o homem um pouquinho mais para trás, que ele tem capacidade de fazer. Então, assim, a temporada, ela é... Tô vendo se eu não tenho mais algum número para citar para vocês aqui. Ah, tem uma parada muito legal. A temporada ela é absurda também, porque se a gente pegar essa temporada dentro da Bundesliga, ela já se igualou a segundo melhor recorde da história do Bayern de Munique em termos de invencibilidade, tá? O primeiro recorde acontece de 2012 a 2014, 53 jogos sem perder. Nesse momento, o Bayern de Munique tem 27 jogos sem perder, né, contando 2025 para 2026, igualando o recorde de 88 e 89. Ou seja, o Bayern de Munique, nessa toada, deve ganhar a Liga dos Campeões, a Bundesliga cedo, e a gente já previa isso aqui nas nossas conversas, né? Eu acho que mais tardar março, o Bayern de Munique deve ser campeão, já tem 11 pontos de vantagem para o Borussia Dortmund. O Nico Kovac, toda vez que é perguntado, joga a toalha, e não tem muito o que fazer mesmo, está muito acima hoje, nessa temporada, dos outros times do campeonato alemão. Então, em março, o Bayern deve conquistar a Bundesliga e aí voltar todas as suas atenções para a Liga dos Campeões da Europa. A Champions, ela tem algumas particularidades, né? Depende muito dos enfrentamentos, da caminhada, dos encaixes, e não necessariamente o Bayern vai pegar o Arsenal novamente. Mas relembro as palavras de Kimmich pra gente, depois do jogo contra o Arsenal. Não vejo a hora de enfrentá-los novamente. Queria que o jogo fosse logo na sequência. Seria interessante, mas caminhadas vão seguir. O Bayern de Munique enfrenta o São Geloise, né? Mais uma possibilidade de ampliar esses números aí, especialmente o Harry Kane, que precisa correr atrás de artilharia de Liga dos Campeões da Europa. Depois pega o Augsburg e fecha a participação na Champions na próxima semana contra o PSV Eindhoven. Joga quarta agora e joga no final de semana contra o Augsburg e depois PSV Eindhoven na super quarta, né, onde todos os jogos da Champions dessa fase de liga serão disputados quarta-feira. Para mim é o melhor time do mundo nesse momento. E para vocês? Comentários, like, inscrição. Meus caros, é isso. Bora trabalhar e curtir o frio de Praga. Tchau.